Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, ontem eu comentei com um certo entusiasmo a respeito do superávit das contas públicas federais, estaduais, municipais e das estatais entre janeiro e outubro de 2021. E eu também falei que, se nos próximos meses e anos o setor público continuar arrecadando mais do que gasta, pelo menos em termos primários, isso aí tira fora a parte de juros da dívida e outras coisinhas, isso seria sinal de que as finanças públicas brasileiras iriam se recuperar de uma maneira muito rápida e positiva para o nosso país. Isso eu falei ontem. E hoje o Banco Central divulgou que o resultado fiscal do setor público em novembro registrou um superávit de 15 bilhões de reais. Para ter uma ideia, no mesmo período do ano passado ocorreu um déficit de 18 bilhões de reais. E deixando bem claro, desses 15 bilhões, 3,5 bilhões são superávit do governo federal e 11,7 bilhões representam o resultado geral de todos os governos estaduais. As empresas estatais registraram no mês passado um prejuízo líquido de 238 milhões de reais. Então nós temos agora, no acumulado do ano de janeiro a novembro de 2021, um saldo positivo de 64,6 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, repetindo a mensuração comparativa, o déficit era de 651 bilhões de reais. Ótima notícia, mas aí tem uma questão que não quer calar. O Orçamento Federal de 2022 prevê um déficit total do ano de 49,6 bilhões em termos primários. Mas vamos pensar comigo, gente. Se o governo federal já está tendo vitalidade para registrar saldos positivos entre pagamentos e recebimentos, a não ser que a arrecadação caia de maneira dramática o ano que vem, isso pode acontecer em função da alta da Selic, o mais provável é que 2022 feche com superávit também. E nesse sentido, olha só onde eu quero chegar. Se eu posso ter um prejuízo de quase 50 bilhões de reais e não vou ter esse prejuízo e vai me sobrar recursos, isso quer dizer que o governo federal vai ter maior liberdade de usar os saldos que sobrarem entre o previsto e o efetivo em investimentos. E no ano eleitoral, pessoal, isso é fundamental. Estou antecipando essa questão. Então, se essa performance continuar, nós vamos encontrar, Brasil afora, um canteiro de obras muito mais intenso do que normalmente nós esperaríamos. Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, ainda mais que nós estamos chegando no final do ano, depois de amanhã já estaríamos em 2022, mas lamentavelmente eu vou ter que antecipar uma coisa não muito boa. A partir da segunda quinzena de janeiro, os casos de Covid no Brasil, dessa nova variante, Omicron, não sei como se fala direito, eles vão crescer de maneira assustadora. Porque, em primeiro lugar, ela já está disseminada no Brasil, 30% dos casos já são dessa nova variante, que tem um poder de contaminação muito maior do que qualquer outra cepa desse vírus, e cidades como Rio de Janeiro e outras vão ficar praticamente lotadas com 100% de ocupação na festa da virada. Algumas edições atrás do Fora de Curva, eu até adverti, sim, é bom isso para reativar a economia, o setor de serviços especialmente. Porém, exagerar na dose pode significar um forte recuo daqui a algumas semanas ou meses, e parece que lamentavelmente isso vai acontecer. O lado positivo disso é que, segundo estudos feitos na África do Sul, essa variante, apesar de ter um potencial de contaminação muito maior, parece que não é tão grave assim, mas vem provocando mortes na Europa. Mas a questão um pouco mais positiva é que ela, segundo o estudo sul-africano, tem a capacidade de aumentar a imunidade frente às outras variantes do coronavírus.
talvez esteja chegando aí uma alternativa natural àquela coisa que chamam de imunidade de rebanho. Lembrando também que essa variante consegue sim se instalar no corpo humano a despeito das vacinações que nós fizemos até esse momento, primeira, segunda, terceira ou quarta dose, não sei. Já tem países que estão aplicando essa quarta dose. Então, gente, mais uma vez, essa Omicron pode ser uma coisa boa, mas eu não gostaria de arriscar isso na minha pele, nem na pele de cada um de vocês. Sugestão: vamos restringir mais uma vez agora em 2022 as nossas festas, as nossas aglomerações, para evitar alguma zebra já no início de janeiro. E agora, dedicando um pouquinho de tempo ao nosso estudo especial a respeito da redução do emprego no Brasil em função das medidas de isolamento social em 2020, vamos chegar em 3 pontos importantes. Primeiro, qual foi o efeito das políticas de lockdown sobre o emprego de acordo com a faixa salarial dos trabalhadores? A resposta para essa questão está aparecendo agora aí na tela. Olha só, gente. De acordo com os dados da RAIS, o segmento que mais sofreu é aquele de menor ganho, de 1,5 a 2 salários mínimos por mês. Nesse segmento no Brasil, nós tivemos 1 milhão de pessoas demitidas. Isso aí corresponde a 10,68% do contingente de trabalhadores que recebem ou recebiam, né, essa faixa de renda. Depois nós temos uma demissão líquida relevante na faixa de mais de 20 salários mínimos, mas isso é pouco representativo no universo do emprego brasileiro. E essas pessoas provavelmente tinham uma poupança que poderia fazer com que suportasse esse período de desemprego, ou então teriam aquele pé de meia para investir em uma atividade própria. E depois nós tivemos, nas duas faixas, entre 2,3 e 13,4 salários mínimos, uma queda de 913 mil postos de trabalho. É muita gente de renda mais modesta que ficou sem trabalho, e esses sim que pagaram os maiores castigos em função das políticas de isolamento social. Um outro fato curioso é o crescimento bastante acentuado do emprego naquelas faixas de 0,5 até um salário mínimo. Isso aconteceu por quê? Para ter uma defesa contra um desemprego maior ainda, foi aprovado, via Congresso Nacional, certas flexibilizações do contrato de trabalho, diminuindo horas, diminuindo salários também. Mas vamos ver bem claro, se não houvesse o lockdown, esse grupo que recebeu menos estaria recebendo muito mais, lembrando que a fragilidade deles a uma queda de renda é muito maior do que nos demais segmentos com maior remuneração, isso é evidente. Então, quem pagou o custo pessoal pelo isolamento social, pelo lockdown, além das empresas que fecharam, foram os trabalhadores de renda mais modesta e, evidentemente, com suas famílias junto. Agora, a próxima ilustração entra o efeito do emprego por faixa etária nesse período 2020-2019. Em primeiro lugar, vamos destacar ali que as maiores quedas de emprego foi nas faixas entre 10 e 17 anos de idade. Mas a representatividade desse grupo dentre o emprego formal é mínima, especialmente de 10 a 14 anos, que são crianças, podem ser aprendizes, mas a prioridade é a escola. E aí, dentro da população adulta, vamos considerar assim, de 18 anos para cima, olha só, o grupo que mais perdeu emprego foi aquele que estava na faixa etária de 30 a 39 anos. Um saldo negativo de quase 380 mil postos de trabalho dedicados a pessoas nessa faixa etária, ou 2,66%. Vamos lembrar, gente, que entre 30 e 39 anos é aquela idade, normalmente, que o brasileiro e a brasileira estão formando a sua família. E o desemprego, pela questão da administração da pandemia, pegou feio, pegou com maior gravidade exatamente essa faixa etária. E é interessante notar que praticamente nada aconteceu de ruim
para aquelas pessoas que essas sim defenderam o isolamento social, que estão na faixa acima de 50 anos de idade. O emprego não caiu, até cresceu. Normalmente, as pessoas nessa faixa etária que estão trabalhando têm uma condição de renda mais favorecida e provavelmente grande parte desse grupo continua a exercer suas atividades profissionais a partir da sua própria casa, via trabalho virtual. O que nós temos até agora? Quem foi penalizado pelas decisões de políticas públicas de fechamento de empresas na pandemia, primeiro, foram os trabalhadores mais pobres e, segundo, aqueles trabalhadores numa faixa etária onde provavelmente estão se casando e têm filhos pequenos. Cruel isso, não é, pessoal? Mas vamos um pouquinho mais longe. Eu fiz também, agora vai a terceira ilustração e a última, e esse quadro, que agora está aí na frente, mostra a evolução do emprego entre 2019 e 2020 por grau de instrução. E aí a questão é cruel de novo. Ficou muito claro que quanto menor o grau de escolaridade, maior foi a perda de postos de trabalho. Isso é uma lição em dois sentidos. Primeiro, a questão de que quem foi realmente atingido foram aquelas pessoas socialmente mais desprotegidas. E em segundo lugar, isso mostra de maneira muito clara que mais importante do que ficar criando políticas de renda, de dar dinheiro para as pessoas em dificuldades, isso até pode ser feito durante algum tempo, mas o fundamental é proporcionar e garantir a educação e a qualificação para quem não a tem. É aí que nós vamos dar a vara para a pessoa pescar, a autonomia para o ser humano virar protagonista de si mesmo e definir para onde quer dirigir o seu futuro com qualificação. Isso é fundamental, gente. Por hoje o Fora de Curva fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, botão no like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Novamente, muito obrigado, até breve, tchau.